A didática das provações. Hoje estudaremos a justificativa número 24 para que as provações ocorram em nosso viver. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para sensibilizar pessoas próximas ao sofredor fiel, levando-as à reflexão, a buscarem a Deus e a renderem-se a Ele. Suportemos com paciência e louvor nossas dores, pois pode ser que ao ver esse testemunho, alguém venha a ser tocado e aceite ao Senhor. Enquanto sofremos louvando a Deus, o Espírito Santo atua em corações sinceros. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus 27:54. O sofrimento normalmente comove a quem mantenha algum tipo de contato com o aflito. Mesmo que não haja algum grau de parentesco, amizade ou qualquer outro vínculo, não nos é algo agradável assistir ao sofrimento de outros. É claro que, em função do alto nível de violência em que a humanidade chegou, são muitas as pessoas que têm prazer em ver um semelhante em sofrimento, mas isso não deve ser regra, e sim exceção. Mas o testemunho maior é passado quando a pessoa que está enfrentando suas dificuldades mantém um ar de paciência, humildade, esperança e até mesmo de alegria e disposição. Para quem não mantém um relacionamento constante e mais próximo com o Senhor, essa atitude soa como algo muito estranho e acaba impressionando a pessoa para o bem, levando-a a desejar conhecer melhor desse Deus maravilhoso a quem essa pessoa sofredora esteja servindo. Muitas são as conversões que ocorrem em função deste testemunho diferenciado. Podemos analisar de imediato o testemunho de Paulo e de Silas, quando estavam encarcerados por insistirem na pregação do cristianismo, mesmo sabendo que ali corriam o risco de perder a vida em poucos dias. Aqueles homens não se intimidaram e nem perderam as esperanças. Nesse episódio, a multidão rasgou-lhes as vestes. Atos 16:22. Foram severamente castigados com muitos açoites e foram encarcerados. Atos 16:23. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. Atos 16:25. O verso 23 é claro em afirmar que os outros presos os ouviam. Aquilo certamente foi muito forte para os que podiam vê-los e ouvi-los. Como se não bastasse todo o flagelo pelos quais passaram aqueles dois servos do Senhor, eis que lhes sobrevém um terremoto. Seria o caso de Paulo e Silas reclamarem com Deus por permitir tantas provações assim? Jamais! Mas já não estavam eles suficientemente punidos e provados com os açoites e com a prisão? Nem sequer imaginaram essa possibilidade. Mesmo em meio ao terremoto, não deixaram de orar e louvar ao Senhor. Ao verem que as cadeias estavam abertas e as correntes rompidas, os dois poderiam também aproveitar a ocasião para fugir, alegando até mesmo que aquilo era uma libertação providenciada por Deus. Mas isto também se recusaram a fazer, mantendo-se firmes e obedientes às normas legais de aprisionamentos ali vigentes. Quando o carcereiro viu que as portas estavam abertas, pensou imediatamente em tirar a própria vida, pois as recomendações para a prisão de Paulo e Silas foram mais severas que para os demais. Os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Atos 16:23. Para aqueles presos em especial, as recomendações eram de atenção redobrada.
Mas é impressionante o que acontece nesse momento. Paulo grita ao carcereiro para que não fizesse mal nenhum a si, pois todos continuavam lá. Todos. Ora, o testemunho de Paulo e Silas foi tão impactante que nem mesmo os demais presos fugiram, mas preferiram ficar ali, apreciando aqueles louvores tão belos e cheios de graça. Houve interesse por parte dos demais detentos em continuar na presença do Senhor, a qual estava sendo sentida ali em função da plenitude do Espírito Santo em seus 2 apóstolos. Nem os detentos fugiram da prisão e nem o carcereiro cometeu suicídio. Fica evidenciado que o testemunho positivo de pessoas sofredoras que se mantêm firmes ao lado de Deus, mesmo durante as provações, é muito eficaz como apelo vivo a quem esteja em contato com elas. O Espírito Santo trabalhou no coração de todos ali e muitos foram os conversos naquela noite. Açoites, prisão e terremoto não fazem uma combinação muito agradável com a qual queiramos nos envolver, mas eles ali permaneceram, pois a mensagem soava em seus ouvidos como doce fonte de esperança e salvação. O carcereiro mesmo afirmou com todas as letras: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Atos 16:30. Na sequência, confirma-se a plena conversão que houve de sua parte e da parte dos seus familiares. E, tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus, e, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. E, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Atos 16, 33 e 34. Na parábola do bom samaritano, Jesus novamente ressalta a importância das provações como meio de se anunciar o Evangelho pelo testemunho vivo. O homem fora roubado e deixado como morto por seus algozes. 2 religiosos, o sacerdote e o levita, que por ali passavam e o viram, recusaram-se a socorrê-lo. Mas um samaritano, que normalmente evitaria qualquer contato com um judeu, tocado de íntima compaixão, parou ali, interrompendo sua viagem e seus negócios, dando toda a atenção possível àquela vítima. Aquele judeu que fora vítima de tanta violência não estava lúcido e, quem sabe, louvando ao Senhor, mesmo em meio às suas dores. Mas o samaritano viu ali alguém que sofria e isto era o suficiente para ele, tendo decidido por socorrer o sofredor. Jesus está ensinando com essa parábola que muitos de nós estamos apenas escorados na religião, sem vivê-la na essência que é o amor a Deus sobre todas as coisas e aos semelhantes como a nós mesmos. O nome daquele samaritano foi exaltado no céu, enquanto que o nome daqueles 2 religiosos falsos foi ali rejeitado. Amanhã continuaremos estudando este importante tema da 24ª justificativa para a existência das provações. Por favor, faça sua parte no reino de Deus, compartilhando esta mensagem com todas as pessoas que você conhece.